Vou passar por aqui para cumprimentá-la. Ela que é a clínica geral, doutora Bianca Savoia. Bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Você estava dando uma olhada que a gente trabalha, mas se diverte, né? Sim. E olha, esse assunto, em quase 7 anos de Você Bonita, a gente nunca falou a respeito de febre. É um assunto bem importante, a gente precisa falar... Seríssimo, um assunto fantástico, um universo imenso para a gente descobrir, com uma série de perguntas. Nós preparamos as principais perguntas de consultório a respeito da febre. Eu vou lá e já volto para a gente começar. Tudo ótimo. Tem que prestar muita atenção. Exato. É um assunto sério. Febre. O que você faz quando o seu filho está com febre? Porque quando a gente está com febre, a gente fala, e quando o seu filho está com febre? Brincadeira, né? Parece que o mundo vai desabar. Antes da gente começar com as principais perguntas de consultório, eu queria que você descrevesse um pouquinho pra gente o que não sei se eu posso chamar de fenômeno da febre, mas o que é essa reação de temperatura no nosso organismo? O que é essa parte física da história? Sim. Carol, a febre nada mais é que um aumento da temperatura mediada pelo nosso cérebro, né? Pelo sistema nervoso central. Tá. A gente tem uma partezinha do cérebro cujo nome é hipotálamo e ele que regula a nossa temperatura. Durante o dia, a nossa temperatura ela varia de 36 a 37,3 graus. Tá. Quando a gente tem alguma agressão externa ou até mesmo agressão interna do próprio organismo, né? Seja por infecção, por inflamação, o nosso cérebro, numa tentativa de combater isso, ele aumenta a temperatura. Já está provado na medicina que o aumento da temperatura realmente mata as bactérias, mata os vírus, e isso é uma proteção e um sinal de que não está certo. Então, mas doutora, que importante isso que você contou, porque eu já vou partir para essa primeira pergunta, que é o seguinte: se é importante a febre como um alerta, claro, para saber que alguma coisa está tentando invadir nosso organismo, mas se o aumento da temperatura é algo que faz tentar matar esta bactéria que está nos invadindo, por que então a nossa pressa como pessoas de diminuir de novo essa temperatura tomando um antitérmico? Exato. Se, no caso, a febre vem para tentar matar a bactéria que está tentando invadir o corpo. Exato. O que acontece aí? Na verdade, a gente precisa dar o antitérmico somente nos casos em que o paciente está mal. Ou seja, tiver mal-estar, muito calafrio, mais caidinho, aí a gente trata a febre. A gente tenta esperar um pouquinho justamente para o nosso organismo responder contra esses agressores. Então, a febre não é uma coisa que tem que ser tratada de imediato. Lógico que a gente vai falar um pouquinho de sinais de alarme, mas normalmente a gente espera um pouco porque é uma resposta do organismo contra essa agressão no nosso sistema imune. Por isso, muitas vezes a gente pode ter um febrão, aí você dá um tempinho, aí você se medica e depois ela não volta mais. Exatamente. Conseguimos combater com o aumento mesmo da temperatura. Que eu não tinha a menor ideia disso. Na verdade, eu acho que na cabeça de todo mundo o lance da febre tá com febre, corre para o hospital, tome alguma providência, porque algo muito ruim pode acontecer. Então, olha que importante a nossa pauta hoje, até para a gente ter aí um cuidado quando a gente lida com a febre. Vamos colocar a primeira pergunta? Lógico. Diretora, essa que você me cantou, já é a que tá... Não é? Então, antes da gente colocar essa primeira pergunta principal de consultório, pergunta da minha diretora. Vamos tentar contar. Existe alguma diferença numa febre de uma invasão de um vírus ou da invasão de uma bactéria? Na verdade, a febre em si não é diferente. O começo do quadro clínico se confunde dos dois. Então, quando a gente tem febre, a gente teria que ver o organismo inteiro como um todo, né? O que acontece muitas vezes é que a febre bacteriana, ela não melhora com o passar do tempo e não melhora, pode até piorar, mesmo em uso de antitérmico, que a gente costuma dar em casa. Né? Por isso que a gente fala que febre prolongada, febre alta, é sinal de procurar auxílio médico, justamente por conta disso. A febre viral, com o passar dos dias, ela tende a diminuir e tende a sumir, significa que o vírus já não está mais no organismo, né? O nosso sistema imune justamente está tentando combater isso. Mas se prolonga, porque a gente tem mania de dizer, então, começou com uma virose, agora é bacteriana. Vírus não vira bactéria. Na verdade não. O corpo está ali com uma imunidade baixa, porque o vírus chegou. Sim. E aí a bactéria aproveitou e entrou também. E aí ela que é mais difícil, certo? Exatamente. Tem duas situações, na verdade. Uma infecção bacteriana, que no começo pode ser mais boazinha, mas depois vai crescendo pela proliferação mesmo e nosso organismo não conseguir tentar combater. E uma infecção viral pode cair a resistência do indivíduo, né, da nossa imunidade, e aí sim estamos suscetíveis a pegar as infecções bacterianas.
Então, vamos às principais dúvidas de consultório, meninas. Faça a sua também, essa pauta importantíssima. Na tela, olha lá. Ai, quero saber todas. Qual a temperatura considerada febre? Exato. Temperatura para ser febre mesmo é ser 37,8 graus, tá? A gente pode ter um estado febril, que seria de 37,3 a 37,8, mas febre mesmo é a partir de 37,8. Tá, aí consideramos que a pessoa está com febre. Exatamente, deu estado 37,8. Próxima perguntinha, que a gente vai contar um pouco mais a respeito disso da temperatura ao longo das perguntas. Como medir a temperatura corretamente? Correta. Alguém quer vir aqui pra gente fazer o teste? Pode ser comigo mesmo. Tô resfriadinha, mas eu acho que eu não tô com febre. Se eu tiver, eu vou descobrir agora. Vamos lá, doutora. Vamos pegar então o termômetro. Então, pra começar, Carol, a gente tem dois termômetros, tá? Tá. Um digital e um de mercúrio. E um de mercúrio. Exato. Vou segurar com bastante cuidado esse aqui. Antigamente, o de mercúrio era considerado de melhor acurácia, ou seja, a gente confiava mais nele. Mas com a tecnologia, agora esse termômetro aqui digital é também tão confiável quanto, tá? Tá. Mas aí a gente tem uns digitais também, que são aqueles que pode medir na testa. Exato, por radiofrequência. Radiofrequência. Exatamente. Esses também são confiáveis? São confiáveis também. Tá. Hoje em dia todos são bem confiáveis. Certo. Mas eu vou dizer pra vocês que o das antigas ainda me passa mais credibilidade. Coisa, né? Tá vendo? São as coisas que a gente acredita. Mas se a gente fizer o teste, vai dar a mesma temperatura nos dois. Vai dar a mesma temperatura. Tá. Qual que você quer que eu use? Pode ser esse de mercúrio. Pode ser? Esse daqui ele é interessante porque o mercúrio ele dilata com o calor. Então, quando ele chega na temperatura do corpo, ou seja, na sua temperatura ou na do paciente, ele vai marcar exatamente a temperatura que está, tá bom? Lembrando que a temperatura ideal seria de 36 a 37,3. Exatamente. Isso para o dia todo. Na verdade, a gente tem alguns períodos do dia que pode aumentar mais. À tarde, por exemplo, lá pelas 6 horas da tarde, a temperatura atinge o pico de temperatura, né? Que legal. Exato. Saber. E de madrugada o nosso corpo tende a ficar com a temperatura mais baixa, mas nunca sai desses limites, né? De 36 a 37,3. E como é a forma correta? Aquele lance de pôr na boca? Sim. Também é correto? Exato. Tem 3 locais onde a gente pode usar o termômetro, tá? Na boca, na região oral, lógico, com asepsia, bonitinho, você passa álcool e você coloca. Na região retal, que é menos usado, mas a gente vê muito em veterinária também isso. Sim. E no nosso meio é mais comum usar na região axilar mesmo, debaixo do braço, daquele jeito antigo, né? O que a gente faz? Quando a gente vai medir a temperatura, o ideal sempre está em repouso, não ficar se movimentando, porque isso pode aumentar a temperatura também. E a gente tem essa falsa sensação de que tem febre, né? Vai, pega a cadeirinha para mim, então, por favor. Deixa eu dar uma viradinha para eu colocar já o termômetro aqui. Aí depois você me... precisa fazer isso, né? Exato. O ideal, o termômetro, ele sempre fica na temperatura do corpo depois que você mede. Então, o ideal é sempre chacoalhar para ele esfriar, literalmente. Coloca debaixo do braço e espera mais ou menos 5 minutos. Tá, a gente vai fazendo ao longo da pauta e eu vou ficando com ele, então, tá? Exato. O digital, ele tem a facilidade de ele apitar. Ele avisa quando a temperatura se mantém estável, tá? Que é este daqui. O outro não. O outro a gente espera 5 minutos, que é mais ou menos o tempo do mercúrio se dilatar e realmente ter a temperatura ideal. Perfeito. Então, vai, pra gente ficar bem elegante, pega a cadeirinha pra doutora também. Eu aqui, ó, e a doutora aqui, a gente segue com a pauta enquanto eu tô com o termômetro. Ele vai pegar uma cadeira pra você. Vou ficar quietinha, porque a gente vai simular tudo aqui de verdade. O programa é ao vivo, você manda sua pergunta ao vivo, eu vou tirar a temperatura ao vivo. A gente vai ver aqui o lance. Obrigada, Zé. Obrigada. Muito gentil. Pronto. Daqui a pouquinho eu tiro, vocês me avisam, tá bom, Juju? Dá uma calculada aí. Vamos então para a próxima pergunta e daqui a pouquinho perguntinhas do público. Olha lá, na tela. Se medicar e em pouco tempo a temperatura subir, posso medicar novamente. Isso é um pânico, principalmente para as mamães. Exato. Você dá o antitérmico, daí você fica lá no relógio, dá 1 hora, 1h30... E não abaixa o 38,5. E aí, doutora? O que acontece? A maioria dos medicamentos a gente tem até uma posologia, né? Os antitérmicos de dar a cada 6 horas. Se você dá cada vez mais, principalmente para a criança, o antitérmico, mesmo passando 1, 2 horas e volta a febre, você pode até causar uma intoxicação no próprio organismo por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos mesmo. Tá. Então, o ideal, às vezes a gente tenta fazer entre a tomada da medicação, seria dar um banho morno, às vezes algumas compressas de água um pouquinho mais geladinha, né, da torneira, também pode ajudar a baixar a temperatura, manter roupas com algodão, que isso ajuda muito na transpiração também.
também nessa troca de calor e procurar um médico se a febre não passar. E aí a gente sabe que tem alguns princípios ativos de alguns medicamentos, que a gente não pode falar o nome deles, né? E que tem 3, se eu não me engano, né? E alguns a gente pode, então, o ideal é saber, conversar com o médico e saber qual que a gente pode compor com qual depois de tantas horas. Tem alguns que a gente pode medicar de 3 em 3 horas, isso é correto? Exato, isso é correto. Na verdade, a gente tem que ver a quantidade de grama que tem essa medicação para o peso do paciente, principalmente quando é criança, tá? Em adulto também. Mas a gente tem que fazer esse cálculo justamente para não causar uma lesão hepática, uma lesão renal e acabar piorando o quadro clínico, que além da infecção ou dessa febre por algum outro motivo, também vai ter isso. Então, muita cautela e nessa hora tem que conversar com o médico. Vou fazer mais uma perguntinha que essa é bem importante. Olha lá. Quando procurar assistência médica, qual é aquela temperatura que a gente já está num sinal de perigo grande? Exato. Na verdade, a gente tem alguns sinais de alarme, Carol. Quais são eles? Febre que não passa, que é persistente mesmo com o uso de antitérmico. Febre alta abrupta, ou seja, acima de 38,6 graus, acima de 38 graus, que vem do nada e a gente quase não tem quadro clínico para saber, para diagnosticar o que é, né? Crianças abaixo de 3 meses, se tiver febre, o ideal é já procurar uma assistência médica, porque a chance de ter infecção e o sistema imune dela, como é menor do que a gente, né, é mais fraquinho, digamos assim, pode ser pior. Exatamente, pode ser perigoso. Normalmente a gente procura assim. Um outro quadro também que a gente acaba procurando auxílio médico com maior constância é febre no mesmo horário, todos os dias. Isso pode ser sugestivo de tuberculose, uma doença que pode causar isso. Mais a febre no final da tarde, que você pode até passar, passa o dia inteiro bem, mas aí vem no dia seguinte, no mesmo horário, essa febre. Então, pode ser sinal de uma infecção mais importante que tem que ser diagnosticada por médico. Olha que interessante. Exato. E já vou fazer mais perguntinha, que minha diretora já me avisou que deu meu tempo aqui. Então, vamos lá. Avalie. Olha, vamos lá. Isso. Febre não. Não tá. Você tá com 36,8 graus. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Aqui, a Carica vai mostrar. Ai, que bonitinho. Doutora, por que a gente tem que ter cuidado com esse termômetro de mercúrio? Então, na verdade, o termômetro... Olha, a gente consegue ver brilhando quando eu mexo aqui. Bem nessa posição aqui, né? Dos 30, quase 37, 36,8. Então, sua temperatura tá ideal, tá bom? E esse mercúrio, ele que vai se dilatando, né? A febre mais alta, ele vai chegando a cada vez mais aqui na pontinha dele, né? O perigo é ele quebrar. Exato. O que acontece? Mercúrio é tóxico, né? É um material tóxico. Muitas vezes, quando tem criança em casa ou alguma pessoa que não tem conhecimento, cai no chão e às vezes fica até brincando com aquelas bolinhas prateadas. Entendi. Isso não pode, porque pode causar intoxicação e ele pode ser absorvido pela pele, tanto em mucosa, né? Via oral e via nasal também. Então, o perigo dele é quebrar. Quando acontecer isso, descarta no lixo correto, bonitinho, que daí não vai ter perigo. Vamos fazer o seguinte, a gente separou aqui algumas dicas que podem nos ajudar. E daqui a pouquinho eu vou pôr perguntinha do público, eu ainda não coloquei, imagino que tenham chegado várias, da diretora já me conta, porque eu deixei minhas fichas tudo ali, ó, e eu não abri para ver, mas eu imagino que tenham chegado muitas perguntas, a gente vai ter tempo para conseguir colocar algumas. Mas vamos então a algumas dicas que você passou pra gente, que a gente achou super interessante colocar aqui na tela para vocês, ó. Cuidados que devemos tomar, então, quando se tem a febre. Deixa eu chegar minha cadeirinha para trás. Fique em repouso, isto é obrigatório, doutora? Na verdade, assim, para cada aumento de temperatura, para cada grau que a gente tiver no aumento da temperatura corpórea, a gente pode gastar até 12% a mais de energia. Então, o repouso seria ideal para tentar compensar isso, né? Além disso, com a febre, a gente também pode ter tremor, às vezes a pessoa fica fraca por conta disso. Então, o ideal seria repouso. De preferência, em um lugar arejado, tá bom? Para tentar trocar esse calor mesmo com o ambiente. Quanto tempo essa pessoa pode ficar com febre sem que ela seja medicada? Na verdade, vai dependendo muito do quadro clínico, tá? Não tem uma regra em si, em geral. A pessoa, quando ela tem que ser medicada, quando a febre for muito alta e quando ela tiver sintomas. Normalmente, a febre da pessoa, a temperatura pode estar alta, mas ela não tendo sintomas, a gente não medica, tá? Então, a gente posterga justamente por conta disso. A gente vai deixando cada vez... Dá um nervoso, principalmente quando é com criança, né? Você olha ali e fala, mas está aumentando. Mas, digamos assim, uns 38 e pouco,
É melhor medicar? Na verdade, em relação à temperatura, assim, a gente não tem um limite, né? Tá. A gente medica principalmente crianças abaixo de 3 meses e crianças que já são suscetíveis a ter episódios convulsivos, que seriam a convulsão febril. Tá. Se a criança está com aumento de temperatura, o ideal seria medicar, levar para uma assistência médica, para tentar descartar outras causas também que possa estar causando essa convulsão. Perfeito. Vamos para outra medida, então, de segurança, dica aqui da nossa doutora. Tome um banho. Ai, gente, isso melhora mesmo, né? Já enfiei o João no chuveiro 4 da manhã. Exato. Já tive essa experiência. Mas, Carol, não é banho frio, tá? Não, é aquele Exato, morninho, é um banho morninho. A gente fala, né? que é de 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Tá. Para simplificar, é um banho mais morno mesmo, tá? O banho frio, ele pode até ajudar a tirar a temperatura, mas o nosso corpo, o nosso cérebro não entende como isso. Tá. Então, ele pode aumentar o tremor, pode aumentar o gasto de energia e isso às vezes pode até subir um pouquinho depois da temperatura. Perfeito. Então, gente, o banhinho morno, bem-vindo. Exato. Próxima dica na tela. Prefira tecidos de algodão. Que interessante. Tem a ver aí com a história? Exatamente aquela história que eu falei de ficar o ambiente mais arejado e a gente permitir essa troca de calor com o ambiente. Tá. Outro tipo de tecido, lycra, seda, às vezes não deixam a pele respirar. Então a gente precisa de um tecido mais leve, de algodão, justamente para ter essa troca. Maravilhoso. Próxima dica na tela. Mantenha-se hidratado. Então, beber muita água. Muita água sempre é essencial, tá? Principalmente em idosos que às vezes não têm acesso à água, criança. O ideal é sempre hidratar para prevenir a desidratação. Perfeito. Tem mais um? Coma adequadamente. Tem que comer um pouquinho mais para tentar combater algum tipo de bactéria? Na verdade, o ideal é fazer uma alimentação balanceada. E como eu disse anteriormente, a gente tem essa perda, né, de energia. Então, se a pessoa não come, a perda ainda pode ser maior e pode ainda prejudicar mais o sistema imune. Então, o ideal é realmente comer adequadamente, balanceado. E se a febre não passar, continuar, procure assistência médica. Muito bom. Sabe o que vou pedir, que a gente vai colocar para vocês aqui na tela? Olha que legal, a gente quis fazer uma pauta super completa e falar a respeito de febre, quando a gente está falando aí de médicos alopatas, vamos dizer assim, de alopatias, tem todas as explicações magníficas, perfeitas que você contou pra gente, tô maravilhada aqui. Só que a gente sabe hoje que tem muitos médicos que seguem aí a homeopatia e muitos que também seguem a alopatia, também seguem a homeopatia. A gente tem aí, né, hoje uma diversidade e eu acho fantástico a gente poder descobrir cada vez mais informações para melhorar nossa qualidade de vida, gente. Eu acho que isso que vale. Exatamente. Então, a gente foi ouvir um homeopata, Dr. Pablo, sabe qual é a pronúncia agora, Juju? Eu acho que é Lomparte, algo assim. E vamos ouvir, então, de um homeopata, um médico homeopata, como é que, na homeopatia, a gente lida com a febre. Olha lá. Aqui é um prazer estar com vocês no programa Você Bonita. Meu nome é Pablo Lomparte, eu sou médico homeopata, faço medicina integrativa. Febre, que é o tema de hoje. Febre é um sintoma muito bem-vindo. Febre não é doença, tá? Por nós homeopatas que praticamos esse tipo de medicina. Febre é uma reação fisiológica do organismo ante alguma ação externa, ou seja, uma bactéria, um vírus, um metal pesado, uma toxina. Então, febre é uma coisa natural. Febre encurta nosso período de doença. Então, manter a febre é importante. Tá? E passa a ser um novo paradigma da medicina, com todos os trabalhos científicos que hoje em dia temos. Tradicionalmente, outras medicinas antigas utilizavam o aumento da temperatura do corpo para poder eliminar tóxicos, tá? Se desintoxicar e viverem mais tempo, como eram os saunas, os banhos quentes. Então, já não é tão moderno assim, comprovação científica que dita ser moderna. Para aquelas mães que estão muito preocupadas, ou aquelas vovôs que estão demais preocupadas, se vão ter alguma reação, o neném vai passar mal com febre e demais, quero lhes dizer que com um bom homeopata, os medicamentos homeopáticos tratam todos esses sintomas e a criança não terá convulsões, nem o adulto terá convulsões. Espero ter passado uma boa orientação para todos vocês.
Agora eu entendi, muito obrigada. Tem o sobrenome espanhol, então a pronúncia é Dr. Pablo Llompart, acho que diria corretamente assim. Muito obrigada pelas palavras. Quem quiser saber mais tem um contato, que é o 5594-2726, 5594-2726. E eu queria encerrar a nossa entrevista, esse assunto tão fantástico, que achei brilhante mesmo suas colocações, com uma perguntinha do público. Será, então, quero ouvir, sentindo a sua visão como médica. Olha essa pergunta na tela. Tá aí. Isaura, obrigada, um beijo pra você. A febre pode ser emocional, doutora? Será que nesse lado, nesta medicina de tantos estudos científicos, a gente consegue entender um pouquinho das emoções também? Exato. Na verdade, o aumento da temperatura se dá por vários motivos, né? Aí que está a diferença de febre e hipertermia. A hipertermia a gente consegue ter o ambiente quando está quente, a gente aumenta a temperatura, mesmo o cérebro tentando diminuir. É ao contrário da febre, tá? Febre emocional, na verdade, é um aumento do metabolismo. Não que necessariamente a pessoa está estressada e vai ter um aumento da temperatura, mas isso pode acontecer sim. Ela pode aumentar o nível de temperatura, não para um nível muito alto, mas um nível subfebril ou até 37,8, justamente por conta de tremor, de agitação, às vezes exercício físico muito intenso, daí pode ocorrer o aumento da temperatura também. E até uma ansiedade, vamos falar, vai? Exato. Quem tem criança em casa sabe disso, quando eles ficam ansiosos. Exatamente. A febre parece que veio mais depressa. Olha, eu só posso agradecer a doutora Bianca Savoia. Linda pauta, Juju, parabéns. Ela que é clínica geral. Quem quiser saber mais, tem um site, www.doutorabreviadoconsulta.com. doutorconsulta.com. Você já encontra todas as respostas do trabalho. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Carol.